Uniclac. De volta com você, ligado aqui no LAC Concursos, a gente continua falando sobre ensino de história. Agora a nossa parte 2 deste assunto. Vamos começar falando sobre o processo ensino-aprendizagem, que deve ser pautado na formação plena do cidadão. Eis aqui uma finalidade do ensino de história. A formação plena do indivíduo enquanto cidadão pertencente a uma sociedade, cidadão com condições plenas. Este deve ser um dos objetivos do processo educacional. O foco deve estar no ensinar, mas também deve estar na questão do aprender. Então, ensinar e aprender devem ser focos importantes desse processo educacional. E aí nós temos variadas formas de se alcançar a construção deste conhecimento, que podem ser feitos através da leitura, através de pesquisas, através de debates, sempre valorizando a bagagem cultural do aluno, ou seja, o conhecimento prévio do aluno sobre aquele determinado conceito. Vamos verificar a questão aqui, pessoal. A perspectiva do processo de ensino-aprendizagem adotada pela proposta curricular de História do Estado de São Paulo permite afirmar que aqui nós falamos especificamente da proposta curricular de História do Estado de São Paulo, mas que tem uma certa similaridade com as propostas curriculares de História dos mais variados estados brasileiros. Alternativa A. A missão de formar cidadãos compete direta e exclusivamente ao professor ou professora de história e à escola em seu conjunto. Olha só, gente, a formação crítica do indivíduo, a concepção da cidadania, não é tarefa exclusiva do professor e da escola. Existem outras instituições que também têm essa finalidade, que também têm essa responsabilidade. A família, instituições religiosas, o próprio governo, os sindicatos, associações de moradores. Nós vamos exercer a nossa cidadania nas mais variadas etapas de nossas vidas e nos mais variados lugares, não apenas na escola que se exerce a cidadania. Ela é exercida 24 horas por dia. Perfeito? O homem é um ser social. Então, essa cidadania, essa formação não compete exclusivamente ao professor e à escola, mas no conjunto de toda a sociedade. Alternativa B. O docente de escola deve acolher disputas ideológicas no âmbito de suas aulas, não sendo descartada a doutrinação como mecanismo de ensino. É claro que não, né, pessoal? É claro que não, é claro que isso aqui está incorreto. É lógico que está incorreto, ainda mais agora que se fala tanto sobre essa questão, né? Que se, inclusive, há projetos visando aí colocar o famoso projeto Escola Sem Partido, que eu particularmente considero um absurdo, um ultraje contra a autonomia do professor em sala de aula. Mas essa afirmação está incorreta. Letra C. O foco principal do processo educacional é o ensinar, já que o aprender é de responsabilidade do aluno em primeiro lugar, da família em segundo lugar. Gente, o foco, como nós falamos, está no ensinar, mas também encontra-se no aprender, todos pela educação,
Todos pela produção do conhecimento, é tarefa de toda a sociedade, do professor, do aluno, da família, é tarefa de todos, tanto o ensinar quanto o aprender, até porque é uma troca de experiências, é uma troca de conhecimentos. O professor também, enquanto está na sua prática pedagógica, ele também assimila conhecimentos, tem que valorizar o conhecimento prévio do aluno. Alternativa D. No ensino de história, a leitura e a pesquisa em livros, inclusive o livro didático, são facultativas, uma vez que a curiosidade sobre o passado, por si só, atrai o interesse dos estudantes. Lógico que essa afirmação está redondamente errada. Claro, gente, tem que incentivar a leitura, nós temos que incentivar a pesquisa, a busca do conhecimento, por isso que se diz produção coletiva do conhecimento. Não é o professor que vai trazer o assunto mastigado e vai transmitir para o aluno. Não, o aluno deve ser protagonista no processo ensino-aprendizagem. Ele também tem que buscar. Ele já traz os conhecimentos prévios e ele vai aprimorar esses conhecimentos através de uma prática efetiva, seja através de pesquisas, através de leituras, através de seminários, através de exposições diversas, através de visitas a locais que registram uma certa bagagem de historicidade. Claro, a produção é coletiva, é ampla, é complexa do conhecimento. Então, chegamos à alternativa correta, a letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Tá aí a alternativa correta. O ensino de história convoca a bagagem cultural do aluno, volta-se para o estudo e análise de documentos, estimula a pesquisa no livro didático e em outras variadas fontes, bem como a leitura. Pronto, está aí, finalidade da história, de acordo com a proposta curricular do Estado de São Paulo, mas que é similar à maioria dos estados brasileiros. Bom, agora a gente fala sobre uma questão relativa a abolição da escravatura no Brasil, debate sobre a abolição da escravatura no Brasil. Bom, o processo abolicionista no Brasil foi um processo bastante complexo e contou com a participação de diferentes segmentos da sociedade brasileira. O Brasil, que foi um dos últimos países do mundo a acabar com essa verdadeira infâmia que foi a escravidão. Ao longo do século XIX, tivemos a aprovação das leis abolicionistas. Tivemos em 1850 a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Depois nós tivemos, em 1872, a aprovação da Lei do Ventre Livre. Depois, em 1885, a aprovação da Lei dos Sexagenários. E, finalmente, em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, abolindo definitivamente a escravidão oficial no Brasil. Nós somos sabedores, nós somos conhecedores que até hoje existem ainda formas análogas ao trabalho escravo em diferentes pontos do Brasil e que há um combate, inclusive do Ministério do Trabalho, inclusive de associações, de ONGs, que trabalham no combate à exploração da mão de obra no Brasil. Entretanto, a escravidão oficial ela foi abolida em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa regente do Brasil, Dona Isabel. Muito bem. O movimento abolicionista foi complexo. O movimento abolicionista congregou pessoas das mais diferentes camadas sociais brasileiras. Tínhamos intelectuais, políticos progressistas que eram favoráveis à abolição, entre eles Joaquim Nabuco. Entre os intelectuais você pode mencionar José do Patrocínio, o próprio Rui Barbosa, que também foi defensor da abolição da escravatura,
Castro Alves e outros tantos. Reuniu elementos das camadas médias urbanas, profissionais liberais, advogados, jornalistas, reuniu pessoas das camadas inferiores da sociedade brasileira e os próprios negros. Afinal de contas, era o interesse dos negros que estava em jogo. Logicamente que houve um protagonismo negro no processo de abolição, o negro resistindo de várias maneiras, inclusive reivindicando a sua alforria, reivindicando a sua emancipação. Sabemos que o abolicionismo foi um processo lento e gradual, conforme era o desejo da aristocracia rural brasileira que detinha o controle desta mão de obra. Evidentemente que havia vozes contrárias à abolição da escravidão no Brasil. Por isso que esse processo foi extremamente moroso, até porque os escravocratas eram uma das bases de sustentação da monarquia no Brasil. Vamos para a questão. Numa dada situação de aprendizagem, um docente do segundo ciclo do ensino fundamental propôs um debate sobre a abolição da escravidão no Brasil a partir da análise das leis promulgadas durante o segundo reinado. Assinale a alternativa que melhor indica as conclusões que este tipo de atividade autoriza. Então, olha só, na prática cotidiana, na prática pedagógica do professor, um docente do segundo ciclo do ensino fundamental utilizou-se do debate para a produção do conhecimento, para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E o tema debatido foi justamente a questão abolicionista no Brasil, a partir de uma análise das leis aprovadas durante o segundo reinado. A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea. Vamos lá. Alternativa A. A atividade proposta levará fatalmente à conclusão de que a abolição da escravatura somente ocorreu por força das leis do segundo reinado. Então quer dizer que o processo de abolição não foi fruto também das pressões exercidas pela própria sociedade brasileira, das pressões externas que o Brasil também sofreu da Inglaterra, que exigia o fim da escravidão no Brasil? Claro que essa não vai ser a conclusão que a classe chegará ao final desse debate. Vai perceber que múltiplas vozes se levantaram na luta pela aprovação da lei que extinguia a escravidão no Brasil. Alternativa B. A atividade proposta possibilitará ao educando compreender a abolição da escravatura como um processo de transformações que conquistaram reconhecimento do Estado. Sim, processo amplo, processo complexo, que envolveu vários segmentos sociais, participação de políticos do Império Brasileiro favoráveis à abolição, participação de intelectuais de diversas matizes, participação também de camadas médias urbanas e participação dos próprios negros nesse processo, reivindicando o fim da escravatura. Beleza, está correta a letra B. Letra C. Somente o estudo de documentos oficiais, tais como as leis, permitirá aos estudantes a compreensão verdadeira da história. Claro que não, essa é uma visão positivista, que não é valorizada nos dias atuais. Existem variadas formas de se estudar. Lendo um romance, por exemplo, ler um romance vai ajudar a compreender. Um romance ambientado nessa época de discussão da
a abolição da escravatura no Brasil, como, por exemplo, Escrava Isaura. Vai ajudar também na compreensão daquele contexto histórico. Ver um filme, uma novela, uma foto, uma manchete de jornal da época. Enfim, existem várias formas de aprendizagem histórica significativa. Letra D. O estudo das leis não favorecerá o desenvolvimento da capacidade de interpretar dados e informações contidos em documentos históricos e de estabelecer conclusões. Claro que não, gente. O estudo dessas leis vai favorecer esse desenvolvimento crítico, essa capacidade de interpretação dos alunos, verificar quais eram as intencionalidades contidas nessas variadas leis aprovadas. Na Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que abolia o tráfico intercontinental de escravos, na Lei do Ventre Livre, de 1871, na Lei do Sexagenário, que libertava os escravos anciãos, e na Lei Áurea. Todas elas tinham, evidentemente, as suas intencionalidades políticas. E a análise das mesmas vai favorecer o desenvolvimento dessa visão crítica por parte dos alunos. E letra E, a leitura e a interpretação do texto legal e a comparação com opiniões de historiadores não permitirá o desenvolvimento da competência leitora no ensino de história. Para com isso, é claro que vai possibilitar, quando ele vai fazer a interpretação do texto legal, ou seja, quando ele vai ler os artigos da lei e comparar com o que foi escrito sobre o tema por vários historiadores, ele vai ter uma visão mais ampla deste processo político importantíssimo na história do Brasil. Bom, e agora a gente fala sobre uma proposta de atividade em sala de aula para analisar os efeitos sociais da crise de 1929, os efeitos da Grande Depressão nos Estados Unidos.